Chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos pré-adolescentes deste primeiro trimestre da CPAD em 2025, onde nós estamos trabalhando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro, texto escrito e comentado pela irmã Tatiane Alves. Na lição 6, que cai no dia 9 de fevereiro, nós vamos estar abordando sobre o início da tribulação. E é claro que você pode iniciar essa aula por algumas bases bíblicas, e a primeira está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 ao 12. Lê esse texto porque é a base bíblica da lição. Lê também o que a Bíblia diz, que está em Salmos 58, versículo 11. Deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui para não perder nenhuma das nossas aulas, se inscreve no canal. E é claro que eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado. Você vai encontrar todo esse recurso para você. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok também e até pelo nosso Instagram. É só você colocar aí @Janderson Nascimento ou Janderson Nascimento EBD. A minha oração é que essa palavra possa edificar você e que você em Cristo seja uma bênção de Deus na escola dominical da sua igreja. Hoje nós estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre esses princípios de escatologia, especialmente durante esse trimestre. Lembra que nós estamos estudando uma escatologia que ela é pré-tribulacionista. Isso quer dizer que nós vamos ser arrebatados como igreja antes da tribulação. A nossa linha também acredita que o arrebatamento acontece antes do milênio. Então ela é pré-milenista, pré-tribulacionista, pré-milenista. Se você ouvir falar disso, esses são os conceitos que nós trabalhamos. Na sequência e ordens dos fatos, nós acreditamos que a igreja será arrebatada, o rapto da igreja, que é secreto só para os santos em Jesus. Só eles vão ver, vão sentir, vão experimentar. Nesse caso, você. Quem está no mundo não vai ver, não será arrebatado, mas só a igreja de Cristo. Nesse processo, nós então vamos passar pelo tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares para acontecer tudo isso. Depois disso, nós vamos para o período das bodas do Cordeiro, que nós estudamos na aula passada, e nesse período nós vamos celebrar ao Senhor uma grande ceia que durará 7 anos de alegria, paz e glorificação nas alturas. Ao final desse período, nós então retornaremos com Cristo de forma visível. Só que o que acontece aqui na Terra? Quando a igreja é arrebatada, se inicia então aqui na Terra um período de tribulação que dura 7 anos. Esse início da tribulação, ele tem esse processo de 3 anos e meio, conhecido como falsa paz, que é o que a gente vai estudar hoje. Ao final disso é chamado então de grande tribulação, que são mais 3 anos e meio, finalizando então 7. O período de grandes dores e tormentos aqui. Ao final desse processo, a igreja aparece em glória com Cristo, Satanás é preso, o anticristo é derrotado, o falso profeta e a besta também. Então pega tudo isso e entenda todo esse conceito que nós estamos trabalhando com você. E a partir disso, se inicia o período do milênio. Hoje nós vamos estudar agora o processo da tribulação e o início da tribulação, olhando para o andar de baixo, já que nós já estudamos com você o andar de cima, onde a igreja estará. Quem ficará aqui passará por alguns tormentos. E o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre a igreja que não estará na terra. Vamos analisar isso com você, te ajudando a crescer em Jesus. Se eu já estou te ajudando, comenta aí, em nome do Senhor, de onde você está me assistindo, para a glória de Deus. No período da tribulação, que tem o seu início, nós precisamos deixar claro para você que na nossa linha escatológica, nós não acreditamos que a igreja estará aqui. A igreja já foi arrebatada e a base bíblica está especialmente em Apocalipse 3, versículo 10. A igreja não passará pelo período da tribulação. Você vai perceber que existem linhas de pensamento que acreditam que a igreja vai passar por esse início da tribulação. Nós, pentecostais, não cremos. É claro que tudo isso são linhas hermenêuticas. Mas nós estamos trabalhando com você essa perspectiva de entender exatamente sobre essa glória de Cristo em arrebatar a sua igreja. E aqui se inicia o período da falsa paz, que é conhecido como o período da tribulação, esse início da tribulação.
O primeiro subtópico, então, para entender, trata sobre o seguinte argumento: o templo do Espírito Santo. A Bíblia faz questão de dizer que todos nós somos templos do Senhor, igreja de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, a presença de Deus, ela habita em nós, ela trabalha em nós, ela opera em nós, através do seu Espírito, nos convencendo do pecado, nos livrando então desse período vindouro que chegará. É importante nós entendermos que a igreja aqui ela faz a diferença. Então, como igreja, nós somos a habitação do Espírito Santo agora. A partir do arrebatamento, a igreja será retirada da terra. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós precisamos entender outro argumento que a própria lição traz: a luz do mundo. A Bíblia destaca que Jesus, ele é a verdadeira luz. Mas a igreja de Cristo, ele mesmo diz que nós, como discípulos, somos então essa luz dele, refletindo então a sua glória. Enquanto nós estamos aqui, nós somos a luz do mundo. E aí nós precisamos entender que anunciando a salvação, anunciando então o arrebatamento da igreja, nós estamos alertando as pessoas sobre esse processo da tribulação que chegará. E esse anúncio é a partir de compartilhar o evangelho, as boas novas da salvação, com o objetivo de resgatar vidas para Cristo. O nosso papel como servos e servas do Senhor é sempre anunciar a volta de Jesus e esse retorno glorioso de Cristo. E por isso precisamos tomar todo esse cuidado. O terceiro subtópico também destaca nesse primeiro ponto sobre um dia de muita surpresa. O arrebatamento da igreja será um dia de surpresa. Ele não é marcado na Bíblia, ou seja, nós não temos a data específica, mas a Bíblia diz que será um dia de surpresa. Você pode ler Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Muito em breve, o arrebatamento acontecerá. Os sinais estão aí. E é importante você observar que quando o arrebatamento acontecer, a igreja será arrebatada. Milhares de pessoas da terra desaparecerão em um abrir e piscar de olhos. Esse arrebatamento é exclusivo para quem está em Jesus. Quem ficar aqui vai passar agora pelo processo da tribulação. E por isso eu quero analisar esse processo com você. O segundo ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: o início das dores para aqueles que ficaram. A minha oração é que você não fique, mas se você ficar, é importante você perceber o que vai acontecer. O próprio Senhor Jesus relatou a respeito desse evento que se iniciará após o arrebatamento da igreja. Será um período de dores. Você pode ler Mateus capítulo 24 e 25, você vai perceber isso. E você pode ler Mateus 24, 21, que você tem um fundamento para entender que esse processo será um período que nunca aconteceu antes. Será o período do início das dores. E será terrível para aqueles e aquelas que permaneceram aqui. Para você entender isso melhor, o primeiro subtópico destaca sobre o grande sofrimento. Depois do arrebatamento da igreja, se iniciará aqui um período de grande sofrimento na terra, de angústia no coração das pessoas que ficaram aqui. Imagina aquelas pessoas que não estão firmes em Jesus, que ficarão aqui pelo fato de abraçarem o seu pecado, com um grande pavor de entender que ficaram no arrebatamento da igreja. Esse terrível período será um período também de balança espiritual, onde o próprio Deus julgará aqueles que permaneceram aqui. No início da tribulação, nós vamos ver um processo de falsa paz, onde quem é que surge aqui para poder garantir uma falsa paz? Um grande governador mundial, conhecido como Anticristo. Atualmente nós não sabemos quem é, mas nós entendemos que ele surgirá de forma clara para unificar os governos do mundo sobre o seu domínio. E a Bíblia relata isso. O primeiro subtópico destaca esse argumento com você, e o segundo trata agora sobre a necessidade de um Salvador. Essa necessidade de um Salvador nesse processo é exatamente o entendimento de que o mundo então buscará um líder mundial. E quem é que vai levantar aqui? Aquele que é perverso, aquele que é dominado pelo diabo, com a falsa paz mundial para enganar aqueles que permaneceram aqui. Você pode ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E a própria Bíblia chama ele de anticristo. 2 Tessalonicenses 2,4 cita isso. O seu objetivo é perseguir aqueles que ficaram aqui, estabelecer uma falsa paz e o seu domínio e o domínio do inimigo.
E aí nós percebemos que esse processo será um processo de estabelecer um governo mundial que já está caminhando para isso. Quer ver uma situação que aconteceu? Foi no período da pandemia, quando todas as pessoas já estavam clamando, de todos os governos do mundo, por um líder mundial para organizar então os processos e decisões a respeito da pandemia. Isso só foi um sinalizador de algo que está para acontecer. O terceiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: há um que o impede. Quem é que vai impedir o anticristo, a besta e o falso profeta que vão surgir durante esse período? Quem é que impede exatamente esse processo maligno? O próprio Cristo. Quando Cristo retornar em glória com a sua igreja, depois das bodas do Cordeiro, no final da tribulação, a Bíblia descreve que ele vencerá o anticristo, o falso profeta e a besta. Você pode ler o texto bíblico da palavra, descrevendo exatamente esse poder do Senhor, que fechará exatamente todo o poderio do anticristo apenas com o sopro da sua boca. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E o próprio Cristo vencerá especialmente esse processo terrível do maligno. Nesse processo se levantará uma grande perseguição contra aqueles que ficaram aqui. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: um tempo de falsa paz. O período do governo do anticristo, conforme a Bíblia, é um período de 7 anos. É um período de que você vê o seu domínio. Nos 3 primeiros anos e meio é conhecido como início da tribulação e falsa paz. Por que será falsa paz? Porque você será arrebatado, a igreja será arrebatada, muitas casas vão ficar vazias, porque eram casas dos crentes, trabalhos vão então abrir vagas, porque eram trabalhos dos crentes, e esses trabalhos agora serão ocupados pelas pessoas que permanecerem aqui. Daí então, você percebe nesse período uma falsa paz, apaziguando então todo o desaparecimento daqueles que foram levados por Jesus. E aqui você percebe que nesse período se levantará o anticristo como governador mundial, o falso profeta como líder religioso mundial, em uma religião mundial, e a própria besta que se levantará especialmente para poder guiar especialmente o povo com poderio militar contra aqueles que serão remanescentes do Senhor. Nesse período da tribulação, Deus levantará em Israel remanescentes. Capítulo 7 cita sobre isso. Serão então 144 mil espalhados pelo mundo para anunciar que Cristo retornou e que Jesus é o Messias. E eles serão então perseguidos. O primeiro subtópico então trata sobre um tempo de juízo. Nesse período você percebe que será um tempo de juízo sobre a terra, um tempo terrível da vingança do Senhor. E nesse período, nós vamos ver o período da ira de Deus. Você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses 5 também dá base para isso. E você percebe que nesse período será um período de grande tribulação, de diversas catástrofes também naturais. E você percebe a ação do Senhor com o juízo de Deus sobre esse processo para aqueles que permaneceram aqui. O segundo subtópico, então, trata especialmente sobre a duração desse período. O período da tribulação é um período de 7 anos, dividido então em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, que a gente vai estudar na aula que vem. E ele é citado em Daniel, capítulo 9, versículo 7. Então, nesse período, você percebe um período de grande tribulação, um período de perseguição, um período de terrível poder contra aqueles que são ímpios. O terceiro subtópico trata, então, para fechar a aula, sobre a paz e prosperidade. A Bíblia destaca muito bem que nesse período será um período de falsa paz e prosperidade. Quando o mundo se enganar com o anticristo, o falso profeta, o próprio Deus abalará a estrutura desse mundo. E aí nós percebemos, à luz das Escrituras, que a igreja de Cristo, ela aparecerá com Cristo nos ares, de forma gloriosa, para derrotar o anticristo, a besta e falso profeta. A Bíblia comenta isso de forma clara, demonstrando então todo esse processo do amor de Deus. Quando Cristo retornar de forma visível, Satanás será preso por 1000 anos. E daí então nós estamos estudando todo esse processo escatológico com você para te trazer clareza e que você também ministre uma aula abençoadora para a edificação dos teus filhos. E que essa aula possa abençoar você. E fala então sobre a necessidade de permanecer
em fidelidade com Deus para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram. Aproveita também, se você tiver alguma atividade diferente, tira uma foto e me marca nos stories, eu vou ter o prazer de te receber por lá. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, disponível para você, tá? E toda sexta-feira, ao meio-dia, é o dia marcado da classe dos pré-adolescentes. Então, toda sexta, ao meio-dia, a gente está por aqui ministrando uma palavra para a tua edificação e teu crescimento em Jesus. E que Deus possa abençoar você de uma forma extraordinária para a glória de Cristo. E se você está afastado de Jesus e precisa muito da graça de Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador, deixa aí teu comentário, quero Jesus, nós vamos orar por você. Não fique aqui para o período da tribulação, mas esteja em Cristo, firme em Jesus, porque muito em breve nós seremos arrebatados dessa terra para a glória de Deus, para habitar com Cristo para sempre. Eu espero te ver lá. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar. O primeiro é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que você encontra no site da editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Segundo texto que eu quero indicar para você, também da editora CPAD, Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, do Severino Pedro da Silva, editora CPAD. Vale a pena você ter esse material. Quero indicar para você também Escatologia, a Polêmica em Torno do Milênio, editora Vida Nova, um material muito legal que pode te ajudar a crescer. E também o Arrebatamento, um fundamento escatológico da nossa visão pré-tribulacionista da editora Carisma. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 7, onde nós vamos estudar sobre a grande tribulação. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.